Hoje eu vou aqui também me apresentar para quem tem vindo nas lives e não sabe exatamente de onde que vem esse assunto. Eu sou fonoaudióloga e já há muitos anos trabalho com a preparação bem específica de profissionais. Embora a fonoaudiologia seja uma área que trabalha com diferentes elementos, voz, audição, linguagem, a minha área é voz. Eu me especializei nessa área e fui fazendo todas as minhas outras formações acadêmicas que me permitem hoje trabalhar com profissionais da voz. Quem são os profissionais da voz? São pessoas que utilizam a sua voz com uma demanda maior, que tem uma intensidade e uma cobrança maior em relação à performance. Então, são os comunicadores de rádio, jornalistas que trabalham em televisão, os políticos que têm que falar muito em público, que têm que se expor, mas ao longo dos anos, nessa conotação de voz profissional também passou a ser relacionado a todos os profissionais que precisam falar bem. Então, o meu trabalho é preparar profissionais para falar muito bem em público e no vídeo. Por isso que eu sempre trago os temas relacionados ao meu dia a dia, com o desejo de contribuir com a sua comunicação, que você possa também levar algumas reflexões daqui para o seu dia a dia profissional. O que me motiva muito trazer esse assunto para o online é que é muito fácil melhorar a comunicação quando você passa a identificar quais são as áreas, quais são os pontos que podem ser melhorados. E o tema de hoje é algo que vem me chamando muita atenção, tenho sido chamada para dar muitos treinamentos para empresas em relação à nova realidade, que é participar de reuniões online. Alguém aqui, quando mudou essa história toda, se sentiu um pouco aborrecido, falar, ah, meu Deus do céu, eu agora não gosto de falar na frente de uma câmera, vou ter que participar de tudo dessa forma, dessa maneira, dessa nova maneira. É meio assustador para quem nunca teve que participar de um evento que não fosse presencial, mas nós precisamos trabalhar sempre com a abertura, aceitar aquilo que é novo, aquilo que nós não conhecemos, mas que nós precisamos trazer para a vida. A tendência é querer barrar alguma coisa, já dizer assim, ah, eu não quero participar. Eu tenho um cliente que ele enfim, ele faz muitas coisas, dá muitas palestras no presencial, e quando iniciou a pandemia e todas as atividades passaram a ser online, ele tinha essa restrição na vida. Ele fala, não, eu posso fazer tudo, mas eu não quero falar no vídeo, eu acho ótima essa história de trabalhar com rede social e tal, mas eu não me adapto a isso, eu não quero isso. Bom, não teve saída, porque ele começou a perder muitas oportunidades. Ele era chamado para falar num determinado lugar, em outro, e ele dizia simplesmente não. É impossível nós nos mantermos por tantos meses nessa mudança de estilo, ainda que algumas pessoas já estejam com a rotina um pouco diferente. Muitas regiões, muitas cidades, quer dizer, nós estamos todos no meio de uma grande pandemia que o Brasil enfrenta, e esse reposicionamento tem que trazer um aprendizado para aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, participar de reuniões online é realmente diferente do que participar de uma reunião presencial. E eu vou aqui enumerar quais são os pontos que impactam. Então, a primeira coisa é que estar diante de uma câmera exige uma atenção de dois elementos, luz e áudio. Então, primeira coisa, você vai participar de uma reunião e você tem que achar um canto na sua casa para você participar. Procure sempre
observar a iluminação. Eu estou atendendo diretamente, só online, atendo o dia inteiro. Hoje eu vou ficar aqui até final do dia, trabalhando uma sessão atrás da outra, e eu vejo muito que o posicionamento, e foi uma das coisas já que eu precisei trabalhar com os meus clientes, coloca lá a câmera num lugar que é confortável em casa, só que a iluminação não é boa. Ou então, fica com a janela aqui atrás e coloca a câmera aqui. Não vai dar certo. Você vai ficar com o rosto escuro e a janela vai ficar clara. É detalhe, mas para quem está do outro lado da câmera, acaba tendo dificuldade de te enxergar. O rosto precisa estar claro, porque nós falamos e essa fala tem que ser compreendida com facilidade. Veja que é um detalhe. Assim como, em alguns momentos, antes aparecia assim, né? Deixa eu mudar minha câmera aqui. Só o pedacinho da cabeça de quem estava do outro lado. Você está vendo a câmera, mas você tem que ver se você está nela também. Pode parecer óbvio isso, mas é muito comum. Às vezes está lá, não se posicionou de uma forma correta, e a pessoa que está do outro lado não consegue prestar atenção na sua imagem porque você está mal focalizado. Então, é bem importante ter o cuidado com o enquadramento que você vai ficar, e também em relação à luz, cuidar muito para que você não fique no escuro. Também cuidar das informações que você coloca ao seu redor, porque o foco é a fala, mantenha o foco na fala, ou seja, não trabalhe com nada que possa distrair no momento de uma reunião. Assim como no momento que você se prepara para uma reunião presencial, tem outros elementos que entram. Ou seja, você se preparou, você, digamos, na empresa onde você trabalha ou onde você vai fazer essa reunião, você vai ter lá, quem aqui me acompanha, vai com o seu método bolinha, já preparou, organizou o assunto, porque esse é um dos temas que eu sempre falo, quem vai para uma reunião e não se prepara em relação ao conteúdo, está indo pronto para errar. Você tem que fazer a tua metodologia de organização, preparação da sua pauta e vai. Na reunião presencial, é interessante isso, mas tem o corpo presente das pessoas e isso cria uma dinâmica diferente, porque o nosso cérebro, ele é uma esponja, ele vai observando todos os detalhes, desde a postura, se seu chefe, digamos assim, ou a pessoa que está comandando a reunião, ela está com uma postura mais firme, mais presente. Agora, se está lá desleixado e tal, tem outra história. Então, nós percebemos o contexto muito pela leitura corporal, e isso é maravilhoso, é um ponto muito positivo. Quando nós estamos diante de um grupo, vem naturalmente o entendimento se as pessoas estão à vontade, se elas estão mais tensas. Quando o corpo está mais à vontade, ele vem mais para frente, ele vem conversar numa mesa, por exemplo, as pessoas estão mais próximas. São detalhes que no online se perdem, mas isso não quer dizer que não possam ser compensados. E aí é que vai a sua atenção. Quando nós estamos diante da câmera, nós temos que observar o outro, mas aí implica num ponto técnico. Então, por exemplo, se você está falando, eu aqui estou olhando para a câmera. Quando eu recebo algum convidado na live que tem outra pessoa, eu tenho que olhar para essa pessoa. Agora, daqui a pouco, vou iniciar as minhas consultas. O que acontece? Eu tenho que olhar para o meu cliente que está aqui na minha frente, mas eu também tenho que dar a ele a sensação de que eu converso olhando nos olhos dele. E eu tenho que mesclar muito esse olhar para a câmera e olhar para a tela. Diferente do que quando você está gravando um vídeo. Não é o tema de hoje, mas aí você vai olhar só para a câmera, você não vai olhar para a tela. É sutil isso, mas faz com que essa conversa possa parecer mais próxima.
Às vezes eu vejo assim uma pessoa conectada num lugar, mas acessando a imagem em outro. Então, mais ou menos assim, imagina que eu estou numa reunião com vocês, só que eu estou olhando para um outro monitor aqui e estou falando aqui. Barará, barará. Você tem a sensação de que você não me tem como atenção, é ou não é? Então, se eu estou aqui conversando com você, mas estou olhando para outro lugar, isso me distancia. Muito cuidado, porque na tela nós temos essa relação muito próxima de perceber o outro nos detalhes. Então, é o jeito de respirar, o jeito de olhar, o jeito de se posicionar, são elementos que contam muito. Embora a dificuldade muitas vezes esteja atrelada ao sentimento de não gostar de falar em frente a uma câmera, é um processo muito simples e eu te digo que prepara muito o profissional para situações maiores. Se você se sente seguro ou segura de falar numa reunião, você já está se preparando para outras situações de falar em público. E esse público hoje também é online. O presencial está passando aqui. Você pode falar com centenas de pessoas. Nesse feriado, quarta e ontem, eu participei de um evento que tinham centenas de pessoas. É maravilhoso porque você vai vendo assim como que as pessoas vão usando a tecnologia para superar dificuldades. Mas tem alguns cuidados também que às vezes, se você não cuidar, não observar, você vai ter uma sensação de que sua performance não foi boa. Você necessariamente tem que participar de uma reunião com 100% de foco. Olha o foco aí de novo, né? Então, se você está com mais pessoas nessa reunião, você tem que ficar 100% atenta em relação ao que você está ouvindo, em relação ao que os outros estão dizendo, e isso vai dando condições de você agir de acordo. Não pode entrar quieta ou quieto e sair da mesma forma. Você tem que deixar a sua opinião, você tem que colocar a sua posição da melhor forma possível. Outro aspecto importante é, nem deveria falar porque isso é uma coisa meio óbvia, mas é que acontece muito, é a forma como você entra nessa reunião, sempre com o celular, né, com, por exemplo, vai entrar na plataforma do Zoom, tem lá, né, o Zoom, todos eles, o Teams, para entrar já mutado, ou seja, sem áudio. É um detalhe importantíssimo, porque é muito chato quando alguém já está falando numa reunião e entra alguém com barulho de fundo, televisão ligada, pessoas conversando, não tem produtividade nenhuma em começar uma reunião e ter que pensar, olha, deixe o celular aí no mudo, quer dizer, palestrante ou a pessoa que está conduzindo a reunião acaba perdendo um tempo precioso porque a pessoa esqueceu de uma coisa básica. Esse é um protocolo já que se tem que observar. Da mesma forma, eu vejo assim que esse encarar o online com facilidade vai fazendo você se conhecer melhor, porque você acaba tendo muito contato com a sua imagem, vai fazendo correções. Agora mesmo eu estava respondendo uma aluna que falou: Ah, Cida, eu sempre tive muita dificuldade para falar com a minha respiração e observo que agora gravando vídeos, essa minha dificuldade não aparece tanto no vídeo. Não é maravilhoso isso? Porque ela está treinando, porque ela está atenta e ela já melhorou a performance num item que é muito importante para trazer para o profissional dela. E esse precisar se expor de maneira online não vai ter volta. E quanto mais você aceitar os convites, aqui eu vi que a Viviane falou que recebeu um convite e aceitou, foi isso, né, Viviane? Você aceitou um convite para dar uma palestra em um condomínio.
Isso. Imagina com crianças para que possa passar as dicas. Tá, então veja lá, se você vive uma situação em que o seu home office tem crianças por perto, ou seja, que são seus filhos e que estão ali no contexto, acho que a melhor forma de lidar com esse momento é a integração das crianças para aquilo que elas não entendem, ou seja, trazer, muitas vezes, não criar aquele ambiente hostil, não entra aqui, não faça isso, não faça aquilo, porque você acaba criando um problema maior para você. Outro dia, não sei, eu queria achar esse vídeo da criança que a mulher estava dando uma entrevista, uma nutricionista, e a criança pôs a cabecinha por cima da tela. Imagine o desespero que essa profissional estava de ver a cena da criança participando de tudo e sem poder fazer nada. Era mais fácil dizer, olha, eu estou com meu filho aqui, vem aqui, põe ele no colo e todo mundo fica mais confortável com a situação. Então, é também uma nova realidade que nós vamos ter que lidar por muito tempo, e é bom lidar também com naturalidade. Nós falamos tanto sobre a necessidade de ter uma comunicação que se reflita na forma de viver. Então, dentro dessa maratona Fale Bem, Viva Melhor, esse é um ponto. Não fazer nada com tensão, com desgaste, com sofrimento. Esse é o ponto. Entrar em uma reunião com o vídeo ligado ou desligado, ou também, olha, o vídeo é importante você sempre ter uma prévia, depende muito, tem situações em que as pessoas pedem para desligar o vídeo. Eu, quando estou dando uma palestra, alguma coisa, eu peço para as pessoas colocarem o vídeo. Tudo bem, às vezes a pessoa não quer e tal, mas a participação é diferente, porque geralmente, eu não quero colocar o meu vídeo, porque eu não estou com a cara boa. Mas aí a sua participação fica limitada, porque quem está dando a palestra, ou mesmo numa reunião, precisa ver o outro. Você não sabe se o outro está lá de ponta cabeça, se está lá assistindo televisão junto. Se você coloca o vídeo, você se mostra presente e está, de fato, interagindo. Se você não coloca o vídeo, você também estabelece uma relação de maior distanciamento. Esse é um ponto, mas às vezes depende, tem que ver qual que é o modelo a ser seguido. Sempre quem conduz a reunião deve dizer, ó, por favor, coloquem o vídeo, e dependendo se for uma reunião, aí realmente é 100% obrigatório que todo mundo põe. Agora, se está numa palestra, você comprou um curso, tem como obrigar a pessoa, mas é de bom senso colocar o vídeo sempre. O meu público são crianças. Ah, que delícia, conversar com criança, a criança é sempre muito receptiva e muito mais à vontade com a tecnologia. Se você vai conversar numa reunião com crianças, é só chamar a atenção do assunto para elas, algo que elas se importem, que seja algo que elas tenham interesse em ouvir, e trabalhar muito com esse cuidado. Sempre leve em consideração que as pessoas, no geral, nós, seres humanos, nós fazemos aquilo que nós achamos que tem a ver com a gente, ou seja, que a gente se importa com aquilo. Então, se você leva um assunto que é de conscientização, que faz com que elas cuidem de alguma coisa e elas têm interesse naquilo, elas vão participar e vão interagir. Faz também alguma dinâmica, por exemplo, está numa reunião, cada criança num lugar diferente. Mexa um pouquinho com isso, né? De movimentar, de cada um é, colocar o nome na tela, faça alguma coisa para que ela se sinta presente e ela mergulhe no assunto, se sentindo importante nessa atividade, que é uma coisa muito, muito bacana. E isso vale para adulto também, não é? Ah, e tem personagem em tudo, então vai arrasar. Depois você vai nos contar como é que vai ser essa experiência aí. O fato é que encarar a comunicação com seriedade significa entender qual é o contexto que ela está inserida. Ou seja, se você vai participar de um evento,
Olha que interessante aqui, obrigada, assim, por essa referência. Vou participar de uma reunião online. Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Tudo isso que a gente falou, iluminação, cuidado com o áudio, não só também a coisa do mutar, mas ver se o áudio, se você vai participar pelo celular, se seu microfone não está bloqueado. Pequenos cuidados que já te colocam numa posição de entender que esses elementos vão se somar à sua comunicação. Preparou a pauta, se organizou, aí você vai trabalhar com outras questões que te deixam muito mais à vontade. Você vai estar com o caminho livre para pensar no assunto, para falar com clareza, para expor as suas ideias com objetividade. Esse é um outro ponto importante numa reunião online, diferente da presencial, o tempo, ele é percebido de forma diferente. Ou seja, você vai ficar 100% cara a cara com a outra pessoa, ou com as outras pessoas, e essa dinâmica, ela acaba sendo bem aproveitada. Quantas vezes você já não foi numa reunião e ficou horas lá? Penso que o aprendizado mais tarde para as reuniões presenciais vai ser muito em relação ao tempo em que você consegue resolver mais coisas de forma mais objetiva quando todo mundo está ali alinhado, preparado para fazer uma fala que seja concisa. E nós já conversamos sobre isso, sobre a importância de trazer um assunto de forma objetiva, bem amarradinho, bem estruturado. Pronto, acabou, acabou. Não precisa nada além do que aquilo que foi trabalhado. Eu fico aqui com esse tema que eu considero muito importante e muito fácil de ser colocado em prática. A minha dica aqui final para vocês hoje é treinem, faça desse momento em que nós estamos necessariamente precisando ir para frente da tela, grave-se, coloque, por exemplo, se você nunca participou de uma reunião, faça uma reunião, marque dentro da tua casa mesmo, pega filho, filha, marido, esposa, ou um amigo chama para fazer uma reunião online e cuide desses aspectos. Se você vai participar de um evento que é bem importante para você, sem você nunca ter usado a tecnologia, pode ser que você se bata um pouco. Teste antes, faça isso antes com mais descontração para você entender. Aí, por exemplo, não sei qual é o lugar aqui que é mais gostoso ou melhor para eu falar. Faça teste, mas já usando o recurso real. Coloca lá o teu celular e vai andando pela casa, vai vendo qual que é o lugar que a iluminação fica melhor. Se você tem uma fonte de luz natural, o ideal é que, então, eu falei da cortina ficar atrás. Obviamente, o melhor jeito de fazer com que o rosto fique iluminado, aproveitando a luz natural do dia, é ficar de frente para a janela. E aí, a luz vem daqui e não daqui. Então, veja, tem que testar. A dica é, nunca participou? Vai fazer isso da melhor forma possível. Tem participado? Teste os seus elementos apontados aqui e veja se você consegue avançar em relação a isso, se você consegue ter uma performance ainda melhor. Imagina os professores que tiveram que se adaptar a esse tipo de reunião online de um dia para o outro. Como prender a atenção dos alunos na sua relevância do assunto. O tempo ficou muito mais reduzido. Pois é, essa relação do tempo a dinâmica muda, porque na sala de aula você tem que levar em consideração muitos aspectos, o tempo da criançada se organizar, isso, aquilo. Agora não, já está tudo ali. Eu achei muito bonitinho outro dia que eu vi uma professora, uma escola que está fazendo as festas juninas, enfim, aqui, principalmente em Curitiba, que tem esse clima friozinho, as pessoas têm uma relação com o pinhão, é uma coisa muito próxima, e perder essa fase da festa junina é uma grande perda mesmo, mas essa escola organizou quadrilha, tudo online, e muito legal, fizeram uma matéria mostrando a criançada no meio da sala, brincando, se divertindo. A gente tem que ir perdendo medo
desse distanciamento. E para as coisas fluírem, é importante que você se sinta à vontade de ser você mesmo, ser você mesma diante da câmera, porque não existe diferença. O outro, ó, quem está aqui, eu vejo, tem muitos participantes que vêm sempre nas lives, ou depois o pessoal que não consegue assistir agora, me manda mensagem. Que distância existe aí? Elas estão sendo quebradas e isso é maravilhoso. O que a gente tem que fazer é usar a tecnologia a nosso favor e sair dos nossos modelos muito fixados e a nossa acomodação em relação a eles. Ah, não, eu só sei fazer desse jeito. Não. Agora você vai ter que saber fazer de outro jeito também. Você vai ter que lidar com o público, com plateia, com tudo de uma forma muito diferente. Mas isso vai trazer percepções maravilhosas e as coisas vão avançando. Bom, pessoal, hoje o dia está bem intenso por aqui. Vou encerrando a live de hoje, dando então como a dica, relembrando, se você não participa de reunião, teste, faça um teste com pessoas próximas, marque uma reunião, entra lá no Zoom, faz alguma coisa com mais pessoas para entender os recursos. É muito gostoso entender, você pode pôr um fundo, enfim, entenda a ferramenta sem medo de usá-la. E a partir daí, você vai dando saltos. E se você já usa, use ainda melhor. Eu hoje encerro a Maratona Fale Bem, Viva Melhor. Na segunda-feira, nós vamos trabalhar com temas mais focados para apresentação em público. Novamente, nós vamos começar com o assunto relacionado à preparação, como que você pode se preparar melhor para as suas apresentações em público e quem foge. Vamos aqui ver, o público hoje, online ou presencial, é essa a realidade. Tudo começa a partir da nossa preparação. Então, quanto mais nós estivermos atentos aos detalhes, melhor será. Então, na segunda-feira, às 8 horas da manhã, segunda, terça, quinta e sexta, às 8, e quarta-feira, às 12h30, nós vamos trabalhar sobre assuntos relacionados à melhora da nossa comunicação para vídeo e para público. Se você tiver dúvidas ou questões, sempre traga, e o que eu estou fazendo para não dispersar muito, sempre tenho me mantido no foco do assunto, do tema da live, para que a gente possa avançar cada vez mais. Um grande beijo para todos, um excelente final de semana e espero por vocês na segunda-feira. Beijo, pessoal. Aproveitem bem o dia. Tchau, tchau.